Professor Adson de Geografia. Hoje vamos dar continuidade às aulas de Geografia, um tema muito importante na atualidade, que a gente vai analisar os critérios socioeconômicos que baseiam o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, para iniciar a aula, a gente vai falar um pouquinho do conceito, de que se trata esses critérios, depois a gente vai analisar um gráfico aqui sobre a expectativa de vida e a gente finaliza sobre o conceito de IDH. Vamos lá. Primeira imagem aí, ó. Análise socioeconômica. Para que os governos atendam à população, é necessário que conheça seus problemas e necessidades. Investimentos em educação, infraestrutura, saúde, etc. Podem ser planejados com base em indicadores sociais. Dados que informam, geralmente, por meio de dados estatísticos, sobre características de escolaridade, acesso a bens e serviços, renda, entre outros. Essa é a importância principal de analisar os critérios socioeconômicos para se tornar base de planejamento do governo a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal. Muito importante para que os administradores, públicos utilizem desses dados estatísticos, do IDH para planejar de uma forma mais eficiente suas atitudes, suas ações públicas. Primeiro critério socioeconômico para a gente analisar é o PIB per capita. Expressãozinha PIB, Produto Interno Bruto. A expressão per capita é uma expressão em latim que significa por cabeça, por isso está aí nessa questão meio itálico aí. Então vamos analisar o que seria esse PIB per capita. Uma das formas usadas para avaliar a riqueza de um país, estado ou município é analisar o PIB per capita de seus habitantes. Para calcular, divide-se o Produto Interno Bruto, que nada mais é que a soma em valores monetários de todos os bens e serviços produzidos em uma área durante um determinado período, pelo total da população. Muito simples aí. Eu vou pegar toda a riqueza que um país tem, toda a riqueza que um estado tem, ou toda a riqueza que o município tem. Vou fazer um cálculo baseado pela quantidade de habitantes. Vou dividir e aí vou ter um valor do PIB per capita. O PIB, para você entender assim mais simples, mais rápido e mais claro, é como fosse o dinheiro, a riqueza que o país tem. Por exemplo, falando em país. Então, eu pego a riqueza que o país tem e vou fazer uma divisão simples pela quantidade de habitantes. Vai dar um valor. Aquele valor é o PIB per capita. E aí eu vou analisar, através do PIB per capita, como é que está a questão financeira dos habitantes daquele país. Tá? Além dos aspectos econômicos, é importante analisar a pobreza a partir de critérios relacionados a direitos sociais. Como, por exemplo, acesso à população acesso da população a bens e serviços, moradia adequada e principalmente a questão da internet. Atualmente o acesso à internet está ficando mais popularizada. Beleza, só que tem que ser um acesso de internet com qualidade e também que dê a possibilidade para que a população saiba utilizar de uma forma correta a internet. Pode ser através de pode ser um exemplo, um pagamento de uma conta através de boleto, com aplicativos simples. Pode ser uma compra pela internet, através de um site. Pode ser a questão até de estudo, como a gente está vivendo um período aí de aulas remotas, EAD, Educação à Distância, por exemplo. Então, ter acesso aí à internet com qualidade para a gente conseguir estudar, trabalhar, tipo home office, fazer compras, por que não fazer compras, fazer pagamentos. Então, todo esse acesso à internet, ela não se limita apenas na questão de entrar numa rede social, por exemplo, ou ver um vídeo no YouTube, mas também utilizar de forma mais prática para o nosso cotidiano ficar mais simples, mais fácil, Ter a questão da praticidade das atividades diárias que a gente tem que fazer. Desde uma compra simples, desde um pagamento de uma conta. Então, o IDH ele vai analisar também, não só a questão da riqueza dividido por habitantes, que é o PIB per capita, mas também essa questão do acesso, Acesso a serviços, questão da moradia adequada, questão do acesso à internet e toda essa questão de bens e serviços que a população tem direito. Se a maioria da população tem esses serviços sociais bem eficientes, bem adequados, bem justos, beleza, então o PIB está sendo bem investido, vamos dizer assim. Tá?
Outro critério analisado também na questão socioeconômica, que vai se basear no IDH, é a questão da educação. A educação é importante para o desenvolvimento tanto econômico como também social de uma população. Embora o Brasil tenha avançado nesse campo, na área da educação, nas últimas décadas, ainda há muito a ser feito. Então, a base educacional de um país ela é muito importante para o futuro. A gente tem uma característica no Brasil que a gente tem uma mão de obra abundante e desqualificada. Isso não necessariamente diz que a gente não tem uma mão de obra qualificada. Tem. Mas a gente precisa, Brasil, né, sociedade brasileira, a gente precisa ter uma mão de obra abundante e qualificada. E isso principalmente tem uma relação direta com a educação, a longo prazo. Então, toda essa estratégia que a gente está vivendo nos dias atuais, de investir na educação, tanto utilizando a questão das tecnologias, é para que você consiga se qualificar, se especializar, chegar nos níveis mais altos da educação, fundamental, passar para o médio, do médio fazer o Enem, ir para o nível superior, por que não no nível superior fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, continuar, fazer um curso de pós-doutorado e a partir daí ir para o mercado de trabalho. Consequentemente, você vai ter um salário muito mais alto do que a maioria da população brasileira, mão de obra qualificada, e a partir daí você vai ajudar indiretamente o seu país. Como? Tendo um salário alto, o governo pode até cobrar um valor mais alto para você, né, através de impostos, e você consegue ajudar indiretamente. Você também vai ter condições de comprar uma quantidade maior de mercadorias, ou comprar algo, um valor mais alto, consequentemente o imposto vai ser mais alto, e indiretamente você ajuda o seu país. E aí, lógico, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Educação, mercado de trabalho, mão de obra qualificada, está tudo interligado. Mão de obra qualificada, salário mais alto, qualidade de vida melhor, e aí a gente vai entrar nessa questão da expectativa de vida. Muita gente imagina que a expectativa de vida vai tratar apenas a questão de quantos anos você vai viver. Mas não é bem assim. É também. Mas a questão da expectativa de vida é a ideia de você conseguir viver muitos anos, mas com qualidade de vida. Não adianta você chegar aos 80 anos e você não conseguir se alimentar com sua própria mão, você não conseguir tomar um banho sozinho, você não ter uma questão lúcida aí da memória para você conversar. Como também, se você comparar, tem pessoas com 80 anos que faz uma atividade física, uma caminhada, lógico, nas suas limitações, se alimenta sozinho, faz uma atividade mais doméstica, talvez um trabalho mais artesanal, então é lúcido. Então a ideia da expectativa de vida é você conseguir chegar a uma certa idade bem avançada, por exemplo, 80 anos ou até mais, mas também que você consiga viver bem com os seus 80 anos. E aí, analisando esse gráfico que vocês estão vendo aí, tem três dados, vamos dizer assim, de um período aí de 1940 até 2016, mostrando a questão em anos, né, da expectativa de vida. A linha vermelha mais superior mostra aí que é o lado das mulheres. Em 1940, né, as mulheres tinham um dado aí de 48 anos, ponto 3, que foi sempre subindo aí, em 2016 foi quase para 80 anos, né, 79,4. Então, para você perceber que a expectativa de vida, no geral, na média subiu, mas a mulher sempre aí nessa questão superior comparada ao homem, que é a linha verde, a linha de baixo ali, ó, 1940, 42,9, a idade média do homem, e em 2016, 72,2, ficando inferior. Então tem toda uma questão lógica, toda a questão dos cuidados com a saúde, da questão do trabalho, da questão da genética, e aí a expectativa vai trabalhar com isso. Vai viver em uma média aí inferior a 80 anos, certo, mas como vai viver? Você pode até estar se perguntando aí nesse momento, mas eu tenho um parente, um colega que chegou a 100 anos, ultrapassou 100 anos, beleza. Mas aí como é que ele vive? Se ele está lúcido, se ele está beleza, se ele faz algumas atividades, bom, muito bom. Essa é a ideia da expectativa de vida, para a gente analisar o IDH. Se preparar na idade infantil, né, jovem, criança, trabalhar de uma forma legal, um ambiente de trabalho adequado, para conseguir viver numa terceira idade, né, na parte idosa, bem, aproveitar a terceira idade, né, a melhor idade. Então, analisando aí essa questão da expectativa de vida, mostra que no Brasil
de 1940 até 2016, está tendo uma evolução, né? Está tendo uma elevação da expectativa de vida. Isso é muito bom. Isso retrata que o brasileiro está se preocupando, por exemplo, na questão de alimentação saudável, na questão de uma prática de atividade física, na questão dos cuidados, por exemplo, com o sono, os cuidados com o estresse, né, que é a questão do estresse, a questão de algumas doenças mais voltada à questão psicológica, uma depressão, por exemplo. Já está se falando mais na questão da depressão, já está se falando nos cuidados de saúde, por exemplo, com o câncer. Então toda essa ideia aí dos cuidados no geral está retratando aí na evolução do dado aí da expectativa de vida que vocês estão mostrando aí, desde o nascer até a terceira idade, né, a parte idosa. Tranquilo? Então, essa análise aí do gráfico que a gente tem para mostrar para vocês. O cuidado, e lógico, todos esses cuidados vai retratar uma melhor qualidade de vida para a população brasileira, que é isso que o IDH quer mostrar. E lógico, tendo uma qualidade de vida melhor, a população vai viver mais e, consequentemente, vai, por exemplo, né, diminuir o fluxo nos hospitais, isso é bom. Né? Essa questão da escola ser mais qualificada, isso também é bom. O número maior de alunos na universidade, no nível superior, isso é bom para o país também, através das suas pesquisas na universidade, que é uma área do desenvolvimento do país, as pesquisas da universidade. Então tudo isso ele retrata nos elementos socioeconômicos, vamos dizer assim, nos critérios socioeconômicos que baseiam, né, que norteiam também o IDH. Falando do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, vamos trabalhar um pouquinho aí o conceito. Então, para calcular o desenvolvimento humano de um município, de um estado, de um país, é utilizado o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, uma medida que considera 3 dimensões: questão da renda, eu já falei no início, a educação e saúde de uma população. O valor do IDH varia de 0 até 1. E quanto mais próximo estiver do número 1, melhor será a qualidade de vida daquela população. Tá? Não existe nenhum país 1, também não existe nenhum país 0. Tá? Tipo, traduzindo, não existe nenhum país sem nenhum problema, como também não existe nenhum país sem nenhuma atividade econômica, sem nenhuma renda. Então está variando ali entre 0 e 1, mas também não existe nenhum perfeito, nenhum sem nenhuma qualidade. A divulgação dos resultados é feita pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. De acordo com seus índices, os países são divididos em 4 grupos: o IDH baixo, o IDH médio, o IDH elevado e o IDH muito elevado, nessa classificação aí de IDH. O Brasil, ele está numa classificação aí de IDH elevado. Tem uma explicação simples. Vamos utilizando os 3 critérios aí, a questão das 3 dimensões, tanto a renda, a educação e a saúde. Começando com a renda. Economicamente, o Brasil, né, ele tem evoluído. Então a gente tem, por exemplo, o agronegócio, que é uma parte, né, da economia brasileira muito forte, a questão da mineração, por exemplo, um pré-sal, né, o petróleo no geral, a indústria petrolífera brasileira, traz muito lucro para o Brasil. O agronegócio e também essa questão do minério de ferro. Então, economicamente, o Brasil é muito bom, né? Tem muito dinheiro. Isso proporciona um desenvolvimento muito interessante para o Brasil. A outra dimensão, que é a educação, o IDH vai analisar a questão da quantidade de matrículas, né, naquele ano. Então, vai analisar, no período de matrícula, vai analisar o quantitativo da educação. Se você analisar assim, só pela quantidade de matrícula não dá para perceber se a educação está com qualidade ou não. Mas a gente percebe se está evoluindo a qualidade pela quantidade de alunos na universidade. Então vocês estão aí no fundamental, é isso? Vai passar para o médio, vai passar pelo Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, e vai para a universidade. Se o Brasil conseguir colocar um número maior de alunos na universidade, beleza? Então a educação nesse parâmetro está evoluindo. E se esses alunos da universidade, né, do nível superior, conseguir ultrapassar para uma especialização, um mestrado e um doutorado, ou até um pós-doutorado, então significa, através dessa informação, que a evolução da educação está indo de uma forma positiva. A questão da saúde é a mesma ideia da expectativa de vida, através da quantidade de casos de algumas doenças específicas. Tá? Então, como é que é analisado? Através
das consultas, por exemplo, né? Os acompanhamentos dessa questão dos profissionais de saúde que vão visitar, né? Os domicílios, casa em casa, num período aí, um cotidiano aí, né? Um período contínuo. Então essa visitação vai fazendo uma análise aí para saber como é que está a saúde dos brasileiros. Além disso, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, faz um censo, né, contrata profissionais, os recenseadores, de vez em quando faz uma pesquisa que é chamada de censo, e aí, visitando a casa de vocês, eles vão fazer inúmeras perguntas, desde a área da educação, desde a área da renda, desde a questão da saúde, e essa análise, essa pesquisa, esse censo, vai ser trabalhado, né, processado os dados, e aí divulgado aí para a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem um Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e daí servir como base de dados para o PNUD divulgar o IDH do país. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de IDH, uma aula muito importante. Essa foi a aula sobre análise dos critérios socioeconômicos IDH para o 7º ano. Professor Adson Ícaro, até a próxima. Valeu!